meu Senhor e Rei ressuscitou para me dar a oportunidade de ser salvo. Oportunidade é para quem quer. Jesus, ele não vai descer do céu de novo e vai se entregar na cruz do Calvário e passar pela humilhação todinha que você e eu deveríamos passar. Versículo 22. Vem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, que fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, a palavra aqui, ela nos ensina. Primeiro, Jesus deu uma ordem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Ele deu uma ordem. Quando você é ordenado a fazer algo, você tem que fazer. Aqui não teve como eles falarem que não iriam entrar no barco, porque Jesus ordenou que eles entrassem no barco. E assim foi feito. Sendo que Jesus foi orar no monte. E ele estava orando. Ele sabia que os discípulos iriam passar por aquela situação. Porque de onde o monte ele estava vendo o barco. O monte ficava acima do mar. Ele estava acima. Então, quando ele estava orando, ele já estava vendo os discípulos na situação adversa. Mas ele deixou por alguns momentos eles naquelas adversidades e foi ao encontro deles para que eles tinham fé nele, mas eles estavam não acreditando que era Jesus que estava ali andando sobre as águas. Pensaram que era um fantasma, ou seja, eles não acreditavam que era ele. Por quê? Aqui ele fala: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando nós duvidamos do poder de Deus, muitas das vezes as coisas não acontecem em nossa vida. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural, igreja. Ele é um Deus que ele se fez homem
humano para mostrar a dificuldade. Ele sabe da nossa dificuldade, para passar pela dificuldade. Aí você fala, igreja, mas os discípulos estavam no barco, passando por situações adversas. Jesus sabia. Muitas das vezes, Deus vai permitir e vai ordenar que nós entramos no barco, na adversidade, para provar nossa fé. Aleluia. Muitas das vezes, se nós não tivermos o discernimento, entendemos que a nossa vida como cristão é uma vida que não é fácil, nós vamos chegar ao céu. Meu Deus. Agora, se nós acharmos que nossa vida como cristão é uma vida fácil, um mar de rosas, lamento dizer, igreja, nós não vamos para o céu. Porque aqui eu se coloco como Jesus. Eu estava lendo aqui anteriormente, na passagem, fala que Jesus, antes dele ir orar ao monte, ele tinha feito os milagres na multiplicação dos pães. E logo depois, cortaram a cabeça de João Batista. E os discípulos tinham acabado de fazer o sepultamento dele. Imagina só, Jesus tendo a notícia: João Batista foi morto. Cortaram a cabeça dele. E os discípulos, imagine os discípulos, como que ficaram? A tristeza. Ao te falo, ele, Jesus, como Deus, passou por isso, os discípulos. E por que quando passamos por situações adversas, nós queremos abandonar o barco? Queremos pular fora do barco. Aleluia. Deus quer que nós sejamos constantes, firmes e constantes, Aleluia, Deus. independente das situações de adversidade em nossas vidas. Mas nós entendemos que Jesus, ele ordenou. Ele só vai dar ordem para quem é obediente. Aleluia, Deus. Ele só dá ordem para quem é obediente, igreja. Glórias. E quem é obediente, ele acata a ordem. Glória a Deus. Ele não fala nem A nem B, ele acata. Ele apenas faz o que foi ordenado a fazer. Glória a Deus. E assim os discípulos eram. Só que os discípulos, eles andavam com Cristo, mas eles ainda não tinham certeza que ele era o Deus vivo. Jesus, ele fez acontecer essa situação para concretizar. Porque quando anteriormente, na passagem onde fala que ele acalmou o mar, quando os discípulos estavam indo para outra banda para fazer o evangelismo, para libertar aquele gadareno, ele acalmou a tempestade. E os discípulos perguntaram: quem é este? Quem é este que até o mar e a tempestade acalmam? Eles fizeram a pergunta: quem é este? Ou seja, eles estavam com Jesus, mas eles ainda ficaram assim, indagando: quem é este? Já que no 14, eles falam: és verdadeiramente o Filho de Deus. Anteriormente, eles fizeram a pergunta, eles indagaram: quem é este? E depois que Jesus novamente andou sobre o mar, acalmou a tempestade, por que ele fez aquilo? Para provar para os discípulos que ele era Deus, que havia dúvida no coração deles. Havia dúvida no coração deles, assim como há no meu coração e no coração da igreja. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida por falta de fé, de confiar em Deus, confiar na palavra dele.
né? Porque Jesus, ele já sabia. Em Marcos 6, 45, 47 fala: E sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que ele era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou-se, entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O coração deles estava aqui meio confuso. Eles não estavam conseguindo captar muita informação. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, logo em seguida colocou eles para entrar no barco, obrigou eles a entrar no barco e passou por aquilo tudo. Mas só que ali eles entenderam que Jesus era Deus, porque eles falaram, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui foi onde Jesus acalmou a tempestade. A primeira tempestade, né? Já a outra, eles falaram. Em Mateus 14, eles confirmam: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, amada igreja, Jesus aqui ensina que nós temos que ser obedientes. Muitas das vezes nós vamos receber ordens e nós não vamos entender quando o mar se levantar, as adversidades se levantar, mas se nós obedecermos, entendemos que aquela ordem foi dada por Deus, pode vir a adversidade que vir, nós vamos passar. Vamos passar porque Ele vai estar conosco. E aqui, Jesus esperou até a 4ª vigília da noite. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A 4ª vigília é de 3 da manhã às 6. Aqueles homens ficaram a madrugada toda à deriva. Jesus estava no monte, mas Jesus estava de onde Jesus estava vendo eles. Aleluia, Deus. Aí você fala, Jesus permitiu que eles entrassem, ordenou, né? Permitiu não, ele ordenou que eles entrassem no barco. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Mas quando nós somos discípulos de Cristo, nós somos obedientes, cumprimos ordens. Diferente de seguidor. O seguidor, ele segue. Ele não tem compromisso. Não tem compromisso. Ele vai vir no culto, vai assistir, vai para casa e nada vai mudar. Ele é um seguidor. O discípulo não. Ele vai praticar, ele vai fazer o que Deus quer que ele faz. Vai ser obediente às ordenanças que Deus quer que ele seja obediente. Glória a Deus. Todos nós temos que ser discípulo, igreja. Temos que deixar de ser seguidor. O discípulo ele padece. Você ouvi aqui anteriormente, aonde fala que João Batista foi degolado. Aí eu te falo, aqueles homens sofreram muito, igreja.
Aqueles homens de Deus, eles sofreram muito. E às vezes, nós, por causa de tantas coisas pequenas, reclamamos. Naquela época eles perderam a cabeça. Hoje, nós temos o nosso livre-arbítrio para entrar na casa do Senhor, adorar, bendizer o nome dEle. E muitas das vezes não fazemos. Temos que ser obedientes. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas das vezes, a adversidade vai vir, nós vamos tentar ouvir Deus falar, não vamos ouvir, igreja. Não vamos ouvir. É o próprio Deus permitindo, testando, provando a nossa fé. Não é que Ele tenha que falar comigo, contigo, igreja. É que nós temos que se colocar na vontade dEle, como Ele quer. E aqui, Pedro se assustou com o vento. Se assustou com o vento e teve medo. Quantos de nós temos medo? Muitas das vezes perdemos noites de sono, preocupados com situações adversas, e depois tudo se resolve. Tudo se resolve. Sabemos que temos um Deus, e quando nós clamamos Ele, em qualquer circunstância, Ele sempre vai estar conosco. Podemos ter essa certeza, essa fé, igreja. Porque o nosso Deus não é filho. Aqui Ele se mostrou Jesus, homem, e se mostrou Deus. Que qual homem tem poder de acalmar uma tempestade como essa, parar o vento? Não é um homem comum, é Deus. E aqueles discípulos passaram a entender que Ele era Deus. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Entende? E Jesus, quando Ele foi orar para o monte, Ele subiu para o monte, Ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. E aquele povo ali queria intitulá-lo como um rei. Queria colocar ele como rei. Aí foi onde ele pegou, se separou, ordenou para que eles fossem adiante sozinho no bar, e ele subiu para orar. Porque a multidão queria nomeá-lo como rei. Mas ele, sabendo de tudo que ia acontecer, nos mostrou na palavra dele aqui. E ele é o verdadeiro Filho de Deus. E não há nada que ele não possa fazer por mim e por você, igreja. Aleluia, Deus. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Aleluia. Hoje a tempestade, amanhã o sol raia. Basta uma palavra dele, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes
Nós só conseguimos enxergar a tempestade, vento forte. Não conseguimos enxergar o dia claro, o dia bonito. Que nós possamos, igreja, ter a fé, uma fé genuína, sem dúvida, uma fé perfeita. Eu me coloco no lugar dos discípulos. Eu não sei que eu ficaria também não. Na hora que eu visse um homem vindo por cima da água lá, o mar revolto, eu não sei se eu ficaria também não. Porque, né? Mas aí nós entendemos, se colocamos no lugar daqueles homens também. Se eles têm pouca fé, imagine eu e você, igreja. Que eles entraram com Cristo, ali lado a lado. A gente tem Cristo, Ele está conosco. Mas eles tiveram esse momento que a gente não teve, né? Imagina. Se coloca no lugar deles, né? Então que a amada igreja seja obediente. Seja obediente. Qualquer ordem que for te dada, se for da parte do Senhor, seja obediente. Ah, mas essa ordem vai me trazer, não vai ser legal. Pô, vai dar, eu vou passar dentro da chuva. Mas se for Deus que te ordenou, tu vai. Tu vai porque Ele mandou, não vai, não contenda não. Porque que os discípulos não contenderam, eles foram, Ele ordenou. Eles poderiam, porque aqueles homens, eles eram acostumados a pescar, eles eram pescadores, eles conheciam de mar, eles sabiam quando o tempo está ruim. O irmão velho sabe muito bem. Quando vai pescar, o barqueiro ele olha assim, não dá para ir não, está vindo a tempestade ali. Mas mesmo assim eles entraram naquele mar revolto, porque eles cumpriram a ordem de Deus. Então, mas essa história do evangelho de facilidade não é a Bíblia que nós temos aqui, que nós estamos lendo ela. É a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, verdadeiro, é um Evangelho de confronto. Se nós não tivermos um confronto, um alimento sólido, igual o nosso pastor nos ensina, nós não conseguimos se mantendo no Evangelho. Só vai se manter no Evangelho, na perseverança, aquele que está se alimentando com alimento sólido, alimento que é a palavra do Senhor Jesus verdadeiramente. Nem colocando, nem tirando, nem acrescentando nada. É o que está na palavra. Que nós possamos ficar firmes, perseverando, em meio à tempestade. Tempestade, igreja, não é sinônimo de derrota. Dificuldade não é sinônimo de derrota. É um passo adiante para você ver o sol brilhar no próximo dia. Eu agradeço uma oportunidade em nome de Jesus.